Oi, povo de Deus, como é que vocês estão? Nós estamos bem, olha só, nós estamos crescendo, 4 meses agora e tá tudo certo, graças a Deus. Daqui 2 semanas a gente descobre o sexo do bebê e tá sendo tudo muito especial nessa fase nova, né? Eu já agradeço todo o carinho que eu recebi, que a gente vem recebendo, desde o último vídeo que eu postei aqui no canal, do vídeo que eu postei lá no Instagram, tem sido tudo muito maravilhoso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pessoa da Bíblia que ela é muito admirável e ela nos traz vários ensinamentos. Eu tô falando de Abigail. Abigail foi uma mulher muito sábia, muito estratégica, ela soube se posicionar da maneira correta no momento correto, né? E hoje em dia, né, a gente vê muitas feministas trazendo mérito para mulheres mais atuais, né? Sendo que lá atrás na Bíblia, a Bíblia já nos trazia diversos exemplos de mulheres incríveis, né? Abigail, Sara, Esther, gente, tem tantas. E aí eu pensei em a gente conversar um pouco a respeito disso, né? A gente resgatar esses valores, esses ensinamentos dessas mulheres. Porque enquanto o feminismo fala pra gente seguir Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, essas mulheres extremamente promíscuas, né? A gente tem na Bíblia ensinamentos incríveis de mulheres tementes a Deus, que fizeram coisas admiráveis. E a gente tem que se inspirar nessas mulheres, né? E olha que engraçado, tem muitas feministas que gostam de dizer que a Bíblia é machista, né? Que as mulheres só puderam trabalhar graças ao feminismo. Tudo isso é uma grande mentira. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Priscila. Priscila era uma mulher que lá atrás já trabalhava na fabricação de tendas. Então, a Bíblia ela acaba desmascarando várias falácias feministas, né? Porque o que o feminismo traz vai extremamente na contramão do que a Bíblia nos traz. Então, a gente precisa resgatar os valores, os ensinamentos dessas mulheres para que a gente não caia nessas falácias feministas. E eu comprei um livro, eu gosto muito da livraria Família Cristã, que é uma livraria online, eu já falei para vocês várias vezes, e eu sempre indico também lá no meu Instagram, as minhas bíblias são de lá. E eu gosto muito do preço e da qualidade dos produtos deles. E aí eu tava comprando algumas bíblias que eu gosto de ter aqui em casa, bíblias guardadas, para sempre que eu tenho oportunidade eu presentear alguém. E eu encontrei esse livro aqui, ó, que se chama Mulheres da Bíblia. E aí ele traz, é bem curtinho, são 2 páginas para cada mulher da Bíblia. Então olha só, eu vou dizer aqui para vocês alguns nomes que eles trazem. Abigail, Agar, Ana, Betseba, Dalila, Débora, Diná, Esther. Nossa, tem tantas, gente, tantas. Olha aqui, tem tudo isso. Noemi, Raquel, Rebeca, Ruth. Tem muitas mulheres. E existem também algumas mulheres na Bíblia que elas não tiveram um livro inteiro, né, dedicado a elas, como Esther, por exemplo. Mas elas também têm ensinamentos incríveis que a gente pode extrair. Como é o caso de Abigail, né? Abigail a gente lê lá em Samuel, acho que é 1 Samuel, que a gente começa a entender a vida de Abigail. E aí eu quero conversar com vocês um pouco a respeito disso. Eu anotei alguns ensinamentos que eu extraí lendo o livro e lendo os versículos onde retratam a história de Abigail, para que a gente possa conversar aqui hoje. Olha só. A história de Abigail tá em 1 Samuel, capítulo 25. Eu não vou ler aqui com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu recomendo fortemente que tu pause esse vídeo, leia, né, esse capítulo, para que tu entenda mais profundamente isso aqui que a gente vai conversar. Mas eu vou dar um resumo bem resumido para vocês, tá? Abigail era uma mulher muito bonita, ela era casada com Nabal. E Nabal, a Bíblia retrata como um homem sendo ríspido, grosseiro, né? E Davi, certo dia, manda seus servos irem até Nabal para pedir alguns suprimentos, algum auxílio, né? Até porque eles sempre ajudaram, de certo modo, né?
ali Nabal, eles nunca fizeram mal para os servos de Nabal. E Davi estava muito certo que Nabal iria auxiliá-los, né? Iria dar algum suprimento, né? Por essa questão de uma mão lava a outra, né? Só que Nabal foi extremamente ríspido e isso deixou Davi muito furioso, né? Os servos de Davi voltaram para Davi e contaram para ele o que Nabal tinha respondido. E Davi estava pronto e indo em direção a Nabal para matar todo mundo, né? De raiva, indignado com esse descaso que ele teve, né? E aí um servo avisou Abigail o que o marido dela havia feito. E Abigail, extremamente sábia, extremamente estratégica, não falou nada pro marido dela, simplesmente colocou suprimentos nos animais e pediu para os servos irem à frente e ela foi atrás, indo em direção a Davi, até que ela se encontra com Davi. E aí ela se prostra, ela pede perdão, ela reconhece o erro do seu marido e ela fala para Davi, não suje as tuas mãos de sangue, né? Deus é quem vai te justificar. E a maneira como ela falou, a maneira como a história retrata, mostra como ela foi estratégica, né, da forma como ela conduziu essa conversa com Davi. Eu vou ler para vocês só aqui um pedaço, tá? Só alguns versículos para vocês entenderem esse contexto. No versículo 23 do capítulo 25 de 1 Samuel diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Vocês percebem que ela sempre trata Davi como o senhor, né, para ela, como uma posição de autoridade. Ela reconhece a sua posição, ela reconhece toda aquela situação, né? Ela se coloca na posição inferior e ela sabe, porque às vezes as pessoas, quando estão numa situação de conflito, elas vão lá e batem de frente. Ela poderia chegar para Davi: onde que tu pensa que tu tá indo? Quem tu pensa que tu é? Para tu ir lá na nossa terra exigir coisas nossas. Não, ela foi sábia, ela soube falar. Às vezes as pessoas erram pela forma que elas falam. A gente erra, né? Isso é uma coisa que fala muito comigo. Às vezes eu tenho razão, às vezes tu tem razão, só que a gente perde a razão pela maneira que a gente fala. Então, uma das pessoas na discussão precisa baixar a guarda. E quem baixou a guarda aqui foi Abigail. Aí ela continua: agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. Olha como ela foi assim lá no coração de Davi, né? Ela soube usar as palavras certas. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Olha só que incrível, né? No final ela ainda pede: quando tudo isso acontecer, quando Deus te abençoar,
não se esquece de mim. Essa versão aqui que eu li pra vocês está na NVI. Uma coisa que a gente vê logo de cara, né, é que riqueza não tá associada à humildade. Tem gente que é muito rica e não tem humildade, e tem gente que é muito rica e é humilde. Aqui a gente tem o exemplo de Nabal e de Abigail. Eles eram casados, né? Então eles eram ricos, porque Nabal era um homem de muitos bens, mas Nabal não era humilde e Abigail era uma mulher humilde. Outra coisa que é legal da gente ressaltar, né, que a história conta que Nabal era um homem muito rude, muito ríspido, enquanto Abigail era uma mulher muito bonita, né? Então ela era bonita, ela era humilde. E outra coisa, quando eu esqueci de falar, né, o final dessa história toda, Davi, ele reconhece essa grandeza em Abigail, ele não mata Nabal, ele não mata ninguém. Olha a matança que Abigail evitou. Ela evitou uma tragédia, ela evitou um caos. Uma mulher foi capaz de fazer isso sem nada, sem discutir, sem usar sua força, sem nada, apenas sabendo se comunicar da maneira correta. Então, isso nos ensina muito, né? Uma única mulher conseguiu controlar um exército de homens para que não fizessem aquilo que eles estavam certos que eles iriam fazer. E olha só como foi. Davi reconheceu isso de Abigail, não matou Nabal, mas Deus, mais tarde, permitiu a morte de Nabal. E Davi não precisou sujar suas mãos de sangue. Então aquela culpa Davi não carregou, graças a uma mulher. E mais tarde, quando Nabal morre, Davi se lembra da Abigail. Vocês lembram que ela falou lá? Lembra-te da tua serva. Davi lembrou e ele foi lá e quis Abigail em casamento. E Abigail se tornou uma das esposas de Davi. Então, olha como as coisas são, né? Se Abigail tivesse ido lá brigar, né? Se não falar da maneira correta, essa história poderia ter sido completamente contrária. E isso também nos ensina que Davi, que não sujou suas mãos de sangue, né? Isso nos ensina que quem nos justifica é Deus. Deus não permitiu a morte de Nabal imediatamente após ele ter sido ríspido com Davi. Mas pouco tempo depois, Nabal colheu aquilo que ele plantava, né? Então isso nos ensina que quem nos justifica é Deus. A gente não precisa ficar gritando aos quatro ventos pra gente se justificar, pra gente se explicar. Eu tinha muito esse hábito quando eu comecei com as redes sociais a falar de Deus, que quando uma pessoa vinha me dar um comentário ríspido, eu tinha que ir lá me justificar, até que Deus me disse, não, peraí, tu vai ficar se justificando pra todo mundo, tu vai ficar parando pra cada cão que vier latir, tu não vai andar nunca pra frente. Quem te justifica e quem vai te defender sou eu. Eu sou o teu advogado, Deus me falou. Então é isso. Deus é quem vai nos justificar. Deus é quem nos defende em frente dessas causas. E por fim, eu poderia dizer que Abigail teve fé, muita fé, porque ela poderia ser morta, né? No momento em que ela se chocou ali com Davi, ela poderia naquele momento ser morta. Mas ela teve fé que ela tinha que ir fazer aquilo. Ela teve prudência e, acima de tudo, ela teve coragem. E o que é que Deus nos pede a todo momento na sua palavra? Para sermos fortes e corajosos. A gente precisa ter coragem. O medo não é um sentimento que vem de Deus. A gente precisa ir lá e fazer o que tem que ser feito. Sair da nossa zona de conforto, tendo a certeza que Deus vai estar sempre conosco se a nossa vontade estiver alinhada com as vontades do Pai. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês também possam extrair ensinamentos a partir da vida de Abigail. Se tu tiver outros ensinamentos, outros insights que o Espírito Santo possa ter ministrado no teu coração, comenta aqui embaixo, tá? E se vocês gostarem, eu posso trazer uma série de vídeos falando de mulheres. Como eu falei pra vocês aqui nesse livro, né? A gente tem a história de várias mulheres e na Bíblia, obviamente, mais a fundo essas histórias, então eu posso estudar a fundo cada uma dessas mulheres e trazer aqui para vocês em vídeos. Se vocês quiserem isso, comentem aqui também, que vai ser um prazer a gente conversar juntos
sobre a palavra de Deus. Um beijo e fiquem com Deus!